Olá, seja bem-vindo ao nosso Rema Plus. Eu sou Rodrigo Pasquetti, sou diretor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, Unidade Aracaju, e eu quero te convidar para estar nos acompanhando nesses 3 dias que vamos ter aulas aqui do Rema Plus. Hoje, dia 6, dia 13 e o nosso último dia será o dia 20. E eu quero te falar um pouco sobre o que é o Rema Plus. O Rema Plus é uma oportunidade que você que é aluno tem e você que não conhece o Rema de receber um pouco do a mais que na sala de aula nós não podemos dar. Então, eu que ensinei a matéria Doutrinas Básicas, vou falar um pouquinho daquilo que eu não consegui dar em sala de aula, pelo tempo que é um pouco reduzido e pela quantidade de matérias que nós precisamos dar em sala de aula, seguindo o caminho do Espírito Santo. Na matéria de hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos, aquela parte em que eu quis muito trazer, mas não deu, e eu quero destacar um pouco mais das características práticas do que é a imposição de mãos. Vamos fazer um resuminho para você que não conhece a matéria, mas vamos também especificar esse ponto que é muito interessante dessa matéria. Nós vimos ao longo da exposição deste ano as características, a manifestação da imposição de mãos, tanto na antiga como na nova aliança, como uma forma de trazer um bom embasamento doutrinário e bíblico, doutrinário, para você entender como essa doutrina é uma doutrina básica. Nós vimos as doutrinas básicas da Bíblia, segundo Hebreus, capítulo 2, versículo 6, mas nós vamos ver também, de forma específica aqui, a matéria doutrina básica. Na matéria doutrina básica, imposição de mãos. Nós vimos que na antiga aliança, a manifestação da imposição de mãos acontecia basicamente por 3 situações: a consagração de ofertas e holocaustos, a transmissão de dons e para abençoar. Já na nova aliança, nós vimos para separar obreiros e ministros, vimos também para trazer o batismo do Espírito Santo sobre as pessoas, para manifestar curas e também para abençoar. Mas sempre surgem dúvidas, e os alunos normalmente questionam situações sobre a imposição de mãos. E muitas vezes nós vemos também que ao longo do corpo de Cristo existem desequilíbrios. E esse também é um dos objetivos da matéria, para trazer um caminho seguro e claro para todo aquele que quer entender um pouco mais uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico. E é assim que fazemos em cada uma das matérias do curso e, além disso, as nossas matérias precisam ser bastante práticas e firmadas na palavra. E é isso que nós vamos fazer hoje. Quanto às dúvidas, eu quero trazer 2 principais que vão trazer mais clareza para você entender essa doutrina da imposição de mãos. Normalmente me perguntam, os dons ministeriais são transmissíveis? Agora, se você não conhece os dons ministeriais, eu vou falar para você. São 5 dons ministeriais que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4. E fala sobre o ofício do pastor, do mestre, do apóstolo, do evangelista e do profeta. Lá em Efésios 4, versículo 10, diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esses são os dons ministeriais. Agora, se eles são transferíveis por meio da imposição de mãos ou não, a própria Bíblia já nos diz que isso não é possível. Vamos entender quando esse dom acontece, Porque nós vimos que esse versículo, antes de chegar quando acontece, esse versículo primeiramente ele nos diz quem dá esses dons. E ele diz, esse dom é dado por aquele que desceu, que é também o que subiu, lá no versículo 10. E nós sabemos que está falando de Jesus. Então é o próprio Jesus que dá os dons ministeriais, distribuindo como ele quer para as pessoas. E quando isso acontece? Nós vemos em Gálatas 1, versículo 15.
o seguinte: mas aprove a Deus, que dentre o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Existiu um chamado, Deus chamou as pessoas para cumprir coisas, para resolver situações na terra. É o que nós chamamos de missão, é a missão que cada um tem, né? Jeremias também nos dá uma direção muito clara nesse mesmo sentido. Ele diz o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então ele fala que este homem foi separado para uma missão, para as nações te dei por profeta. É muito interessante como a palavra de Deus se interpreta, e nós podemos ver Deus firmando os seus princípios, desde a antiga aliança até a nova, manifestando plenamente a sua perfeita vontade, segundo essa questão do chamado. Então nós acabamos de ver que o chamado ministerial, o dom, aquilo para o qual uma pessoa veio para a terra, isso não é transferível, é dado desde o ventre pelo próprio Senhor Jesus, o qual nos direciona, nos destina, nos aponta para uma missão a cumprir. Agora, quem vai cumprir e como vai cumprir, se quer cumprir ou não, isso é com você. Eu espero que você diga sim ao chamamento de Deus e lembre-se, não é nenhum profeta, não é ninguém que vai impor as mãos sobre a sua cabeça e te dar esse tipo de dom. Pelo contrário, é algo que você, na sua busca e intimidade com Deus, vai trazer à tona, vai descobrir e assim você vai decidir ou não cumprir esse chamado. E isso é muito interessante, porque muitas vezes um dom ministerial é realçado, né? É evidenciado em algum culto ou pregação, ou mesmo em filmes, ou mesmo em cultos televisionados, em que nós vemos grandes homens de Deus fluindo com ousadia e autoridade. E algo no nosso coração pulsa para que nós venhamos a desejar aquilo e a querer aquilo, quando na verdade nós muitas vezes não fomos chamados para esse tipo de coisa. E é muito bonito porque até eu mesmo já passei por isso e eu sei que essa admiração não deve se confundir com uma convicção interna. E por mais que eu quisesse me parecer ou ser aquilo que eu estava vendo, eu descobri em Deus que eu tinha um chamado muito diferente. E é no cumprimento do chamado que você tem, que Deus te deu, é que você realmente vai se sentir pleno cumprindo aquilo que você foi feito para cumprir. Isso é maravilhoso. E eu quero falar agora sobre os dons do Espírito Santo, que é outra pergunta que aparece. Será que os dons do Espírito Santo, eles são transferíveis? Vamos ler quais são esses dons, em primeiro lugar, para que você, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso, venha ter um domínio e um conhecimento maior. Lá em 1 Coríntios 12, partindo do versículo 4, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo que está falando aqui, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Nós vimos quais são os ministérios, né? Os 5. Mas o Senhor é o mesmo. Veja que o Senhor dá os ministérios e o Espírito Santo dá os dons. Versículo 6. Mas há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. E aqui agora ele junta os dois e diz: é Deus, que são três, né, os três juntos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que atua tudo em todos. Então, até mesmo na atuação dos dons ministeriais, Deus se manifesta através da sua vida. Eu percebo isso, né, tanto como professor do Rema, como pastor, que essa manifestação, esse exercício do dom ministerial, eu não posso fazer sem ele. E é por isso que quando eu estou fluindo no meu dom ministerial, eu sinto, eu percebo Deus se movendo através de mim. Eu não posso fazer nada sozinho. Mas vamos continuar. No versículo 7 diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a outro, a fé,
pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as atribui individualmente a cada um como quer. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele vai decidir como usar os dons. Nós vemos que, inicialmente, os dons ministeriais, eles vêm com a gente quando a gente nasce. Deus traz e nos dá desde o ventre, para que nós venhamos a fluir ao longo da vida com essa missão, com esse dom ministerial. Já o dom do Espírito Santo, que nós vimos, cada um desses 9 dons, eles são dados pelo Espírito como Ele quer. Então isso não é um benefício exclusivo de um dom ministerial. Pelo contrário, é para todo o corpo. Sendo de todo o corpo, qualquer pessoa pode fluir em cada um desses 9 dons, em mais de um dos 9 dons, e como Ele quer, como o Espírito Santo quer. Então fique tranquilo, se você é um filho de Deus, tem buscado ao Senhor, com certeza ao longo da sua vida, você vai fluir com um desses 9 dons do Espírito Santo. Em especial, se você receber o batismo do Espírito Santo, que é uma determinação, é também uma doutrina básica que nós estudamos e é para todo filho de Deus. Agora, a grande pergunta é, um dom do Espírito Santo pode ser transferível? A resposta nós já vimos. Se é Ele quem opera, se é Ele que dá como Ele quer, se é Ele que faz, eu não posso transferir algo que se manifesta pela vontade exclusiva de Deus. Então, o profeta não pode transferir o dom da profecia, ele não pode transferir o dom de discernimento. Não, isso vai acontecer de acordo com a vontade do Espírito Santo, no momento que Ele quiser. Ou melhor, quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Então você pode ficar tranquilo, se alguém pôs as mãos sobre você, transferindo um dos 9 dons do Espírito Santo, infelizmente isso não é transferível. Você pode receber a imposição como uma coragem, ousadia de quem fez, mas quem deve buscar a sensibilidade do Espírito é você, quem deve buscar a intimidade é você, e você, na intimidade com o Espírito Santo, na busca dele, por meio de jejum, de oração, de tempo com Ele, leitura da palavra, tenha certeza, no momento certo, se você estiver sensível e disponível, Deus vai se mover por meio da sua vida em um dos 9 dons e vai ser para a glória dele. Como ele diz aqui, visando um bem comum. Como diz no versículo 7, aqui de 1 Coríntios 12, 4. Mas o que de fato é transferível, É essa a grande pergunta. Se os dons ministeriais não são, se os dons do Espírito Santo não são, então o que é transferível? Nós vimos na nossa matéria, mas eu quero ressaltar uns pontos para que nós possamos ficar bem ágeis, bem dinâmicos nisso e cientes que é a perfeita vontade de Deus que você venha fluir dessa forma. Amém? Vamos lá, para você entender o que é transferível, você precisa entender o que é que já aconteceu, É a Bíblia se interpretando. Então você vai para a Antiga Aliança e percebe o mover de Deus conforme a vontade dele. Mas você pode perguntar, certo, professor? Mas não existia imposição de mãos assim na Antiga Aliança. Tinha para aqueles pontos lá que o senhor falou no começo, e eu faço questão de ressaltar: consagração de ofertas e holocaustos, transmissão de dons, aconteceu também, mas e para abençoar também. Então, basta nós vermos ali? Não. Eu quero que você faça outro exercício. Vai ser bem interessante para você entender onde eu quero chegar, que é a própria mão de Deus sendo imposta sobre os homens. Isso aconteceu? Sim, diversas vezes. Eu não trouxe todas as referências aqui, mas eu queria trazer apenas aquelas mais dramáticas, aquelas onde nós vemos situações que estão acontecendo na Nova Aliança, que passaram a acontecer na Nova Aliança também, para você ter uma ideia do que de fato é essa manifestação desse poder de Deus. Amém? Deus impondo as mãos sobre o homem, nós vamos ver em 1 Reis 18, versículo 46. Aconteceu uma das mais impressionantes demonstrações do poder de Deus por meio de um ser humano que foi lá com Elias. Nós vimos aquela situação
da nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Em que Elias pediu várias vezes ao seu auxiliar que fosse lá olhar, dar uma olhada se vem nuvem, não veio, vai, olha de novo se vem, não veio. E ele voltava sempre com esse relatório do não veio, ao ponto que na 7ª vez Elias disse, olha mais uma vez e me diga se vem alguma nuvem, algum sinal que vem chuva, né? Foi que veio desta vez e disse, veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, chegamos no versículo 46, diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O que aconteceu? Quando ele viu essa nuvem na mão de um homem, ele desce o monte, avisa Acabe que vai vir uma grande chuva. Acabe entra no seu carro e, diante da chuva, com lamaçal, andando em uma carruagem com cavalos, Acabe viu o próprio Elias ultrapassar o carro de Acabe e ficar na frente dele até a chegada de Israel, correndo. Isso é uma demonstração sobrenatural do poder de Deus. Foi capaz de trazer força, vigor ao seu corpo. E um homem andando durante a chuva, um trajeto inteiro até chegar numa cidade próxima, é a manifestação do que a mão do Senhor pôde fazer quando ele impôs sobre um homem. Vamos para a 2 Reis, capítulo 3, versículo 14 a 15, que diz o seguinte: E disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeoafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, traze-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. E ele continua profetizando. Veja só, a mão do Senhor veio sobre o músico e uma manifestação de profecia começou a acontecer. Um dom começou a fluir ali. Deus começou a operar sobre os homens de uma forma que não era comum na antiga aliança. Coisas que acontecem apenas na nova aliança estavam acontecendo na antiga, porque Deus é o mesmo, seus princípios são iguais. Deus não mudou da antiga para a nova aliança e nem a sua atuação. Deus agia daquela forma, Deus continua agindo da mesma forma, só que agora em níveis maiores, porque nós cremos na revelação progressiva da palavra, da revelação de Deus também ao homem de forma progressiva, ao ponto que Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. E na nova aliança, estas manifestações são constantes. E é por isso que agora nós podemos perceber que a mão do Senhor sobre o homem é a mesma manifestação que nós, por meio da nossa mão, devemos agir sobre a vida das pessoas. Então hoje as mãos de Deus são as nossas mãos. Quando um homem cheio do Espírito, direcionado por Deus, está impondo as mãos sobre alguém, é como aquela manifestação que eu falei da antiga aliança acontecia na nova aliança. Algo poderoso vai acontecer e vai ser transferido para quem recebe a imposição de mãos. Agora, na nova aliança nós vemos 5 ocorrências, vamos dizer assim, da imposição de mãos. Nós vemos para separar obreiros, separar ministros, para abençoar, para manifestar o batismo no Espírito Santo e para curar. Quando nós percebemos pelo menos essas 3, a de receber o Espírito Santo, a de bênção e a de cura, nós vemos que são muito semelhantes à antiga aliança. E esse poder está disponível para as pessoas hoje, Se você é um filho de Deus, se já nasceu de novo, se já recebeu o Espírito Santo, você sim pode impor as mãos sobre outras pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Na verdade, é algo que é esperado por Deus, é uma das etapas que Deus espera que todos nós venhamos a cumprir. Batismo nas águas, ser batizado em Cristo, que é nascer de novo, e receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo, ele é um requisito necessário para o destravar dos dons, para a intimidade com Deus, e para que você possa, nessa intimidade, fluir para abençoar outras pessoas também,
impondo as mãos sobre elas, né? Como eu disse, o recebimento do Espírito Santo, abençoar outras pessoas e ministrar cura, é claramente coisas que aconteciam na antiga aliança com a imposição de mão de Deus. E o próprio Rick Renner, eu trouxe um trechinho dele do livro, né, do Fundamento, que você, firmes do Fundamento, que você entenda o que é um pouco mais desse tipo de bênção que pode acontecer e está disponível por meio da imposição de mãos. Suas mãos podem ser usadas para transferir o batismo no Espírito Santo, cura aos enfermos, libertação aos oprimidos, aumento de bênçãos financeiras, unções para executar tarefas especiais ou qualquer das muitas outras bênçãos espirituais que Ele está disposto a conceder àqueles que receberão pela fé. Isso significa, né, como o próprio autor disse, que existe uma parceria aí entre a imposição de mãos e a fé, né? Todas essas bênçãos espirituais que ele falou aqui, elas são dadas por meio de uma imposição de mãos, mas se você não recebe pela fé, você não vai considerar o que está acontecendo e aquela bênção não vai surtir efeito na sua vida. Percebo que cada uma das bênçãos que eu falei, nenhuma delas trata de chamado e nenhuma delas trata sobre uma manifestação do dom do Espírito Santo. Pelo contrário, são questões que estão ao redor da nossa vida, mas que são absolutamente necessárias para a nossa vida. Veja só, a cura aos enfermos, aumento de bênçãos espirituais, financeiras, unções específicas, executar tarefas especiais e qualquer outra das muitas bênçãos espirituais que tem na nossa Bíblia, elas estão disponíveis por meio da imposição de mãos. Mas como eu disse, se a sua fé não está no nível para você receber, como assim no nível, professor? Se você acha que não aconteceu nada, se você desconsidera, se você, ao receber um dom, você volta para o seu lugar ou deixa a sala do pastor ciente de que não aconteceu nada, que não serviu para você, que não é para você, não vai acontecer. Você precisa apropriar-se por meio da fé. É aquela questão da honra e da desonra, né? Quando você não honra a sua autoridade, você não tem como receber nada dela. Mas, se você considera que aquilo chegou para você, que vai começar a trabalhar ao seu favor, porque você recebeu, agora sim, agora aquela imposição de mãos, ela vai começar a trabalhar por meio da sua vida. E eu gostaria muito de destacar que a sua necessidade pode estar por detrás de uma imposição de mãos. Sabe, se você não está em uma situação de desobediência, ou fugindo de Deus, ou rejeitando o que está acontecendo na sua vida e você está passando por dificuldades, eu creio que na unidade com um pastor, com uma autoridade, com um irmão cheio do Espírito, que ore por você, que impõe as mãos e declare sobre a sua vida uma bênção e você recebe aquilo pela fé, eu tenho certeza que agora coisas vão começar a trabalhar na sua vida. E é isso muitas vezes que falta. É por isso muitas vezes que nós não vemos tantos milagres. É por isso muitas vezes que as pessoas estão passando dificuldade. É porque ou não há imposição de mãos, e eu vejo tão pouco nas igrejas isso acontecer, ou não há uma imposição de mãos que venha transferir essas ferramentas espirituais, ou não há um considerar das imposições de mãos. Pessoas que acham que nada aconteceu, acham que aquilo que aconteceu naquela situação vai trabalhar por conta própria, mas não é isso que vemos na palavra de Deus. Pelo contrário, nós vemos, por exemplo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo exortando Timóteo a se lembrar dessas imposições de mãos que aconteceram já no passado. Veja só, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que foi confirmado um dom, foi transferido ferramentas espirituais para você, Timóteo. E o que eu estou vendo é um espírito de covardia agindo em você. Mas Deus não deu esse espírito de covardia para você. Pelo contrário, é você
que tem que manter a chama acesa, lembrando-se de que algo foi feito, Timóteo. Um dom foi transferido e foi por meio das minhas mãos. Agora você tem que manter essa chama acesa, abane essa chama, mantenha essa chama alta. E agora, quando você fizer isso, você vai ver que esse espírito de covardia que está em você agora vai sair, porque um espírito de ousadia vai se manifestar. Quando você se lembrar, algo foi feito, foi dado imposição de mão sobre a minha vida e foi feito algo nessa hora. E eu tenho, pela fé, equipamentos espirituais que foram dados por Paulo na minha vida. Então, eu agora posso fluir de outra forma, eu posso me encorajar, eu posso avançar e eu posso cumprir o que Deus me chamou para fazer. E era isso que Paulo queria. Então, queridos, eu quero finalizar perguntando a você, qual o dom, o chamado que Deus tem para a sua vida? Qual o ofício que Deus tem para a sua vida? Saiba de uma coisa, nós não podemos cumprir o nosso chamado sem a imposição de mãos de uma autoridade, sem o equipamento espiritual que venha da autoridade, que vai nos auxiliar, vai nos capacitar para executar tudo aquilo que Deus nos chamou. Imposição de mãos é uma doutrina básica da palavra de Deus, do reino de Deus, do cristianismo. E sem imposição de mãos, Deus não quis que nós avançássemos. Ou seja, o corpo é para estar junto, é para estar unido, transferindo um ao outro dons, capacidades, capacitações, unções, ferramentas espirituais. Se você tem um chamado, procure seu líder, a sua autoridade sobre a sua vida e peça para que ore, para que transfira algo. E eu tenho certeza que algo, assim como foi na minha vida, foi crucial para que eu cumprisse meu chamado, vai começar a funcionar na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser mais leve e mais fácil executar todas as coisas. Amém? Guarde essa palavra, querido. Eu quero que você medite no que foi dito hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais também, porque eu tenho certeza que uma doutrina básica como essa não deve ficar morta no coração de ninguém. Pelo contrário, meu desejo é que você saia impondo as mãos sobre as pessoas, curando os enfermos, transferindo o Espírito Santo para quem não tem, para que você fique ousado para abençoar as pessoas, abençoe a você que tem filhos, abençoe seus amigos. Quando orar, encontre uma possibilidade de abençoar alguém. E se você é um líder, comece a executar isso. Comece a transferir sobre os seus liderados, aqueles que estão abaixo de você, que você deve cuidar, amar, orar por eles. Transfira algo de Deus para eles, capacitações. Vai tornar toda a obra que está abaixo de você muito mais leve, muito mais tranquila, porque é nessa hora que eles recebem a ferramenta necessária para cumprir aquilo pelo qual eles foram chamados. Amém? É isso, vamos concluindo aqui o nosso Rema Plus. Eu quero pedir para você que você curta aí, né? Curta, compartilhe para outras pessoas conhecerem um pouco mais dessa doutrina básica tão importante. E não perca os próximos Rema Plus que nós vamos ter nos próximos dias, como eu disse, dia 13, dia 20, nós vamos ter mais 2 Rema Plus, né, aqui no canal, que vão abençoar muito a sua vida. Se você é aluno, eu quero te encorajar a não perder nenhum, para você estar firme nesse propósito, de estar acompanhando cada um deles, aquecendo seu coração com as matérias, né, aqui da escola e preparado cada vez mais, abanando o dom que está em você para o próximo semestre, que eu tenho certeza vai ser poderoso, em nome de Jesus. Fique com Deus, forte abraço e até mais.